Seja muito bem-vindo a mais essa aula de crioulo haitiano. Me chamo Jaime e hoje irei tirar uma dúvida de um inscrito aqui do canal, que creio que provavelmente seja a dúvida de muitos de vocês, pois muitos dos meus alunos nas aulas particulares, eles têm essa dúvida, que é a pessoa entende muita coisa em crioulo haitiano, ela consegue guardar muito daquilo que ela aprende, ela consegue aplicar muito do que ela aprende aqui no canal com os haitianos que ela conhece no seu dia a dia, no trabalho, na escola, na vizinhança, mas quando ela tenta formar suas próprias frases, ela trava, ela tem dificuldade, dá um branco assim. Por que será que isso acontece? Mas antes, como de costume, se você ainda não é inscrito aqui do canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações. Assim você vai ficar sabendo toda vez que houver um vídeo novo aqui no canal, ok? Então, para ajudar a gente a entender um pouco como que isso funciona, tenta imaginar que para cada ideia que você tem em português, você precisa ter um equivalente na sua mente em crioulo. Quer ver um exemplo? Vamos imaginar que você precisa ligar para um amigo. Eu não imaginei o besoin relay uns ami pau. Você pega o seu telefone e liga para ele. O prend telefone pau e o relay. Mas você nota que ele não está em casa. Me o remarquei lin panancai. Você percebeu? Para cada ideia que eu mencionei aqui, dessa frase, desse conjunto de frases, eu tinha na minha mente o correspondente para cada uma dessas palavras, a palavra em crioulo que é correspondente a elas. Por que que isso acontece? Porque eu absorvi tanto, mas tanto o idioma, que praticamente para qualquer ideia que eu tenho em mente em português, eu tenho uma em crioulo. É lógico que há assuntos específicos que eu não vou saber. Por exemplo, advocacia, né? Se for pedir para mim ter que responder para você algum argumento de direito constitucional do Haiti, eu não faço a mínima ideia de como fazer isso, tá? É um vocabulário que eu não tenho. Medicina, né? Provavelmente eu não conseguiria responder muita coisa porque não tenho. Talvez, para falar a verdade, mesmo em português, a maioria de nós não tem vocabulário para isso, né? Então, o que que acontece? A gente percebe que somos limitados no nosso próprio idioma no que se refere a vocabulário. Tem assuntos que dominamos bem e conseguimos expressá-lo bem no nosso idioma, no português, e deve acontecer o mesmo em crioulo. Dependendo do assunto que você vai tentar explicar, você já tem vocabulário para isso e consegue se expressar. Dependendo do assunto, não. Como eu resolvo esse problema? Você tem que ter absorvido informação em crioulo haitiano tamanha que para cada ideia em português você tem um correspondente na sua mente em crioulo. Outra coisa que é importante você ter em mente para poder fazer esse tipo de estudo, uma forma que é prática, que é rápida, é um método que a gente utiliza inclusive no nosso curso do Zero à Fluência em crioulo haitiano, que se você tiver mais dúvidas, você pode encontrar informações aqui na descrição do vídeo, tá? Às vezes eu menciono, tá, gente, a apostila gratuita, esse curso, o contato para aulas particulares que estão na descrição do vídeo, o pessoal tem uma certa dificuldade de perceber. Eu vou mostrar aqui como é que você consegue encontrar, tá? Se você tiver no seu celular, quando você clica em qualquer um desses links, você vai entrar em contato no meu WhatsApp ou da Bruna, que você também já viu o vídeo dela aqui antes. Se você tiver no computador, se você clicar neles, ele não vai conseguir abrir o WhatsApp. Mas tem um número do telefone aqui embaixo, seja meu ou da Bruna, aí você pode entrar em contato e conversar com a gente, tá bom? Para pedir informações, tanto a apostila que é gratuita, ou saber sobre o curso, a aula particular, tá bom? Aí o que que acontece? Para pensar um pouquinho no português. Todo idioma ele segue padrões de linguagem. Quando você estuda por meio desses padrões, se torna muito fácil absorver o idioma. No caso do português, você vai notar que qualquer coisa em português, ou ela é masculina ou é feminina. Exemplo, pai, mãe. Mas mesmo objetos são assim também. Carro, casa. Carro masculino, casa feminino. A maioria das palavras terminadas em O são masculinas em português, a maioria terminadas em A são femininas em português. Nem sempre, mas na maioria dos casos sim. A casa, feminino. O carro, masculino. Minha casa, feminino. Meu carro, masculino. Nota que mesmo o pronome possessivo, meu, ele se ajusta, ele se adequa à palavra que vai vir depois. Se é feminino, minha casa, se é masculino, meu carro. Mas também ele se ajusta aos plurais. Minhas casas, meus carros.
as casas, os carros. E assim por diante. Minha casa bonita, o adjetivo se ajusta também à palavra casa, o substantivo casa. Meu carro, aí já não é bonita, bonito, né? Então ele também se ajusta. Minhas casas bonitas, meus carros bonitos. Notem que o português ele segue também padrões de linguagem. No caso do crioulo haitiano, isso também acontece, tá? Aí eu vou mostrar para vocês um método bem simples de estudar usando esses padrões de linguagem. Você vai ver a quantidade de palavras, a quantidade de frases que você consegue formar com um conjunto muito limitado de palavras, tá? Então você vai perceber que mesmo no começo, quando você ainda está absorvendo um pouco de vocabulário, você vai ter condições de formar algumas frases, tá? Talvez não todas, isso vai acontecer com o passar do tempo, tá? Tenta sempre associar você aprender o idioma como um trajeto, tá? Você precisa sair daí da sua casa para visitar um parente que mora a 500 quilômetros de onde você mora. Não importa se está chovendo, se está fazendo frio, calor, se tem trânsito, se não tem. Se você fizer o trajeto direitinho, você vai chegar lá, tá? Pode ser que demore um pouco mais, um pouco menos, mas o importante é que você vai conseguir chegar. Talvez você tenha que dar uma paradinha no caminho, tomar um lanche, né, usar o banheiro, isso vai te atrasar um pouquinho, é normal. Talvez um pneu precise ser trocado, né, ou enchido, precisa reabastecer o carro, totalmente normal. Tudo isso vai afetar o quanto de tempo o trajeto vai ter, mas você vai conseguir chegar do mesmo jeito. Você vai notar que tem pessoas que conseguem aprender o idioma bem rápido, outras um pouco mais demorado, mas se elas continuarem estudando, todas elas vão aprender, tá? Então não precisa se preocupar. Voltando à questão dos padrões de linguagem. Aquela apostila que você pode obter gratuitamente aqui no canal, no link da descrição, tem lá um conjunto de frases que você pode usar que são úteis para o seu dia a dia. Uma frase muito simples, muito comum, uma das primeiras que aparece na apostila é Comment vous-y? Comment vous-y? Como você está? Ok, vamos mexer só um pouquinho nessa frase e nota a quantidade de coisas que você consegue formar por meio dela. Exemplo, Comment famille? Nota que a gente apenas colocou aqui o substantivo família no meio, já ficou. Comment famille? Como está a sua família? Comment travaillez? Como está o seu trabalho? Comment activitez? Como estão as suas atividades, né? Seja no trabalho, escola, qualquer uma do seu dia a dia, né? Comment petitouille? Como está seu filho? Isso se refere a qualquer um dos dois, tá? Pode ser o filho ou a filha, tá? Se você quiser especificar qual deles, você pode falar petit garçon para um menino, petite fille para uma menina, ok? Comment petitouille? Agora, se for muitos filhos, né? Mais de um. Comment petitouille? Comment petitouille? Como estão os seus filhos? Ok? Percebeu? Pegamos uma única frase, modificamos apenas alguns elementos dela e olha a quantidade de informação, a quantidade de frases que você consegue formular. Tá? Um outro exemplo, também tirado aí dessa apostila, uma outra frase muito simples, muito comum, que é a frase Comment vous allez? Como você se chama? Comment vous allez? Como você se chama? Mesmo processo, imagine que vamos pegar aí e modificar algumas coisinhas. Exemplo, Comment madame vous allez? Como a sua esposa se chama? Comment madame vous allez? Como a sua esposa se chama? Comment mari vous allez? Como o seu marido se chama? Comment mari vous allez? Ok? Como o seu marido se chama? Comment petit vous allez? Como o seu filho se chama? Lembrando, pode se referir tanto ao filho como à filha nesse caso, tá? Comment petit vous allez? Como o seu filho ou a sua filha se chama? Comment petit vous allez? Como os seus filhos se chamam? Comment petit vous allez? Como seus filhos se chamam. Ok? Você percebeu? E dá para fazer muito mais, ó, mesmo com essas frases que acabamos de utilizar, que foram apenas duas, e montamos uma série de outras com elas. Se você troca, por exemplo, o pronome, em vez de o, você fala então ele ou ela. Comment lui? Como ele está? Comment famille? Como está a família dele ou dela? Comment travaille? Como anda, como está o trabalho dele ou dela? Comment activitez?
como está as atividades dele ou dela? Comment petit-lier, como está o filho dele ou dela? Comment petit-lioyer, como estão os filhos dele ou dela? E aí vai qualquer um dos outros casos, tá? Como fizemos antes. Percebeu? Esse estudo da língua por meio de padrões faz com que você absorva o idioma muito mais fácil e rápido, tá? É esse método que utilizamos tanto no nosso curso do Zero à Fluência em crioulo haitiano, que tem um link aqui na descrição, está um preço bem promocional, tá? Então pode entrar em contato, como também nas nossas aulas particulares, tá, gente? O processo, para você ter em mente, eu tento imaginar que o idioma é como se fosse um quebra-cabeças. Cada pecinha corresponde a uma palavra. Quando você pega aquela multidão de palavras, né? Aquela grande quantidade de peças de um quebra-cabeça, parece impossível você montar a figura. Mas à medida em que você vai pegando uma peça, outra, e vai montando pequenas partes, o desenho vai começando a fazer sentido. Até que chega uma hora que você começa a entender a maior parte daquela figura e se torna cada vez mais fácil encaixar novas peças naquele quebra-cabeça. É assim também com o idioma. No começo pode parecer uma coisa quase impossível aprender o idioma, mas à medida em que você começa a adquirir esse vocabulário, você começa a perceber que ele começa a fazer sentido. E cada vez se torna mais fácil para você formar as suas frases. Tá? Então não precisa se preocupar, é só uma questão de tempo e você continuar aí fazendo os seus estudos. Tá? Na prática, normalmente é assim, a pessoa começa a entender primeiro bem o que ela lê, depois ela começa a entender bem o que ela escuta e depois é que ela começa a poder falar bem o idioma. Tá? Eles vão acontecendo quase que concomitantemente, só que se destaca isso. Normalmente a pessoa começa a entender muito bem o que lê primeiro, depois ela já começa a entender muito bem o que escuta, aí só depois que ela começa a falar bem. Tá? Se você está tentando falar bem antes desses dois, é provável que você não vai conseguir fazer isso. Tá ok? Espero ter ajudado, ter tirado as dúvidas desse inscrito, mas também de vocês. E tendo qualquer dúvida, tá? Não esqueçam, o meu contato está aqui na descrição e é sempre um prazer falar com vocês, ok? Então, ficamos por aqui e até a próxima.